Olá, boa tarde para quem está a entrar, sejam todos bem-vindos. Meu Deus, nem tinha visto que já tinha entrado tanta gente. Então, como estão? Têm passado bem? Vou aqui só fazer uma pausa porque isto parou aqui a música, que é uma bênção, não é? É uma maravilha. Hoje é um domingo abençoado por Deus. Você já agradeceu por este domingo, pelo ar que você respira? Você já agradeceu pelo facto de estar vivo, de estar com saúde? Então, encha o seu coração de gratidão. Olá a todos que estão a entrar. Encha o seu coração de gratidão. Talvez você até esteja na praia hoje. Talvez você esteja na praia, talvez você esteja numa esplanada, talvez você esteja a tomar um sol. Mas esta mensagem vem na hora certa, no dia certo, para o seu coração. E eu quero lhe falar acerca de direção. É algo muito interessante. Quem é que anda sem direção? Quem é que consegue chegar a um destino correto? Quem é que consegue fazer alguma coisa com sentido se não tiver uma direção? Você anda sem destino ou você é uma pessoa que tem alvos, tem propósitos e você se move num caminho para eles? Ou seja, você tem algo no seu coração e você se move perseverante até chegar a esse lugar. Então, esta é uma pergunta para o seu coração, para que você medite se tem realmente feito até ao fim, tem chegado, tem perseverado nos seus propósitos ou se tem desistido a meio. Então, aqui esta palavra que eu lhe vou falar é acerca de alguém que tinha um propósito de Deus, mas que de facto, você já vai ver, não posso contar tudo já, não é? Então, aqui em Números 22, fala aqui, os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus e Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então os israelitas eram o povo de Deus e Moabe tinha medo do povo de Deus, porque o povo de Deus é um exército poderoso. A igreja tem poder, o povo unido, a oração dos filhos de Deus tem muito poder. Então, daí eles terem ali ficado com medo dos israelitas. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como um boi que devora um capim de pasto. Então repare como é que eles viam o povo de Deus. Eles viam como se eles tivessem uma força de um boi que iriam devorar tudo. E às vezes as pessoas têm assim também o medo do povo de Deus, que é uma coisa incrível. É incrível. Não tenha medo, junte-se, porque o povo de Deus é um povo forte. Então aqui mais à frente, os moabitas disseram aos líderes de Midian, aquela parte de devorar, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe. Então você vai aqui ouvir falar durante esta passagem várias vezes de Balaque. Você vai ouvir falar de Balaque, que era o rei de Moabe. Então naquela época enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto de Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições para derrotá-lo. Então ele queria derrotar o povo de Deus, algo que não faz sentido, não dá, porque Deus protege o seu povo. E expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Os líderes de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito.
Disse-lhes Balaão: passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. Passem a noite aqui e eu lhes trarei a resposta que o Senhor me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. Deus veio a Balaão e lhe perguntou: quem são esses homens que estão com você? Então aqui já Deus estava a ir a Balaão. Balaão era um profeta. E Deus lhe perguntou quem eram aqueles homens. Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Venha agora lançar uma maldição contra ele. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo. Mas Deus disse a Balaão: não vá com eles. Repara aqui nesta resposta que Deus deu. Disse: não vá com eles. Então a resposta foi muito clara: não vá com eles. Ele disse: não vá com eles, não vá com eles. Eu vou repetir várias vezes: não vá com eles. Foi a resposta que Deus disse: não vá com eles. Deus é sempre muito claro nas respostas. Repare, saiba de uma coisa: Deus nunca traz confusão para o seu coração. Quando você pede uma direção de Deus, Deus vai falar consigo por sinais, vai falar consigo talvez em sonhos, talvez em visões, talvez algumas palavras, algumas coisas que você vai ver. Imagine que você faz uma oração a Deus pedindo uma confirmação ou pedindo a direção acerca de algo. Então Deus vai lhe dar durante aquele dia vários sinais. Você ou vai ver números, ou vai ver cores, ou vai ver bandeiras, ou vai ver isto, ou vai ver aquilo, ou vai receber uma mensagem. Mas você tem que estar atento. A Bíblia diz para vigiarmos e orarmos. Então você vai vigiando. O que é vigiar? É você observar os ambientes, observar os sinais e orar. Então você ora e vigia, e é uma sequência: ora e vigia, e você vai ter as respostas para o seu coração, para que você não faça coisas erradas, não tome direções erradas ou decisões erradas. Então aqui Deus deu uma resposta muito clara e disse: não vá com eles. Não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é um povo abençoado. Então como é que alguém poderia amaldiçoar um povo que é abençoado? Logo aqui você também tem uma confirmação da verdade de Deus, de quanto Deus é verdadeiro, de quanto Deus é sincero. Então Deus não mente. Há pessoas que pensam que... Há pessoas que já têm Deus na vida dela e têm a certeza deles e delas, e têm a certeza que são povo de Deus, que servem a Deus, que oram a Deus, que leem a palavra, que são de Deus. Então se você tem a certeza que é de Deus, que é uma pessoa abençoada, que é uma pessoa que já aceitou Jesus na sua vida, você é abençoado. E o que o Senhor fala é que quem é abençoado não pode ser amaldiçoado. Então você, o que é que a palavra diz a seu respeito? Você é forte, você é corajoso, você é forte, você é corajoso, você é santo, amado, eleito, você foi escolhido para um propósito especial, você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Então são inúmeras promessas que há, muitas promessas mesmo, ou seja, é muito assunto, era muita coisa que eu poderia dizer a seu respeito, que você tem, de coisas maravilhosas. Por isso é que a Bíblia diz que o povo, as pessoas perecem. O que é perecem? Perdem por causa de falta de conhecimento. O que é falta de conhecimento? A pessoa não conhece a Bíblia. Muita gente não sabe quem é, o que é que nasceu para fazer, o que é que eu ando aqui a fazer. Então a pessoa não vive, a pessoa sobrevive. Então Deus não o chamou para sobreviver. Deus o chamou para viver uma vida abençoada, com um plano e com um propósito que Ele tem para si. Então muita gente às vezes sente-se como uma árvore infrutífera. Eu não sei porque é que eu me estou a levar para este assunto agora, mas creio que tem um propósito. Muita gente se sente infrutífero, parece que está seco, parece que tenta encontrar alegria e paz em coisas momentâneas, em prazeres momentâneos. E Deus o que tem para si é um prazer eterno. É uma alegria eterna, é uma paz eterna, é uma paz que você busca dentro de si, que foi semeada ainda antes de você nascer, foi semeada
essa paz, esse amor, esse espírito, esse fogo de vida. Você respira porque Deus permite que você respire. Você está vivo porque Deus permitiu que você esteja vivo aqui a ouvir esta live, este direto. Agora, bom, voltando aqui ao tema, não é? Então, isto tem tudo ligação, porque ele diz, porque é povo abençoado e não se pode amaldiçoar o povo que é abençoado. Então, se alguém lhe lançar alguma palavra, ai, tu vai-te acontecer isto, vai-te acontecer aquilo, você não aceita isso na sua vida, porque se é de Deus, você sabe o quão abençoado você é. O quão abençoado você é e sabe das promessas que Deus tem na sua vida. Por isso é que é bom que você tenha conhecimento de todas elas. Eu a cada dia busco conhecê-las mais e mais e mais, já sei muitas, mas busco mais. Busco conhecer mais, porque quanto mais conhecimento você tiver, mais certeza você sabe mais certeza você tem do seu propósito e da sua identidade em Deus. Da sua identidade em Deus, do poder que você tem. Então, esta história aqui é engraçada porque você vai ver aqui uma coisa que parece dos desenhos animados, parece da banda, parece da Disney, tá bom? Você vai aqui ouvir a história de uma burra, de uma mula que vai falar, ok? Então, aqui o que é que acontece? Este profeta, o Balaão, era um profeta de Deus, só que ele tinha as suas falhas. E o inimigo da sua alma também sabe quais são as suas falhas, sabe quais são as suas fraquezas. E aqui a fraqueza deste profeta Balaão era o dinheiro. Tanto que quando eles foram chamá-lo, já foi com uma oferta, já tinha uma oferta para ele, para o comprar. Ou seja, ele não ia amaldiçoar o povo de Deus assim, olha, vai porque eu te ordeno. Não, havia uma oferta por trás. E você vai entender esta história. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, não confunda, Balaão é o profeta de Deus, Balaque é o rei de Moab, aquele que queria amaldiçoar o povo de Deus porque estava com medo dele. Na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para a sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Então, voltem para a sua terra, porque o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Nesta resposta você consegue entender que se Deus permitisse e dissesse vai amaldiçoar, ele ia. Porque ele só não foi porque Deus não permitiu. Então ele tinha intenção dentro do coração dele, porque senão o nível da resposta, a resposta poderia ter sido diferente. Ele podia se ter posicionado em Deus e dizer assim, eu jamais vou amaldiçoar um povo que foi abençoado por Deus. Mas ele disse, eu não vou porque Deus não permitiu. Então aqui você consegue ter entendimento e ter sabedoria nesta resposta de Balaão. O dinheiro poderia o comprar. Se Deus permitisse, se Deus ficasse calado, talvez este homem ia lá e amaldiçoava por causa do dinheiro. E muita gente é assim. Muita gente se vende por um preço, por dinheiro. Muita gente perde amizades, perde relacionamentos por dinheiro, por interesses pessoais. E você sabe disso. Então, enviou-os os líderes, voltem para a sua terra porque o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Os líderes moabitas voltaram a Balaque e lhe disseram, Balaão recusou-se a acompanhar-nos. Balaque enviou outros líderes, então ele não parava, não é? Ele estava cheio de medo do povo de Deus, então ele enviou outros líderes mais importantes que os primeiros, e eles foram a Balaão e lhe disseram, assim diz Balaque, filho de Zippor, que nada o impeça de vir a mim, porque o recompensarei, olha aqui, o recompensarei generosamente. Então ele foi aumentando o nível da oferta. Porque o recompensarei generosamente e farei tudo o que você me disser. Olha, tal não era o desejo deste rei lá dos Moabitas, de amaldiçoar o povo de Deus, que ele até disse no recado, ou seja, mandou no recado esta frase, farei tudo o que você me disser. Então ele ali se pôs até como numa posição de humilhação para que realmente o desejo do coração dele fosse concedido.
venha por favor e lance para mim uma maldição contra este povo. Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio, cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que vá além da ordem do Senhor, meu Deus. Agora fiquem vocês aqui também esta noite e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-me. Naquela noite Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Pronto, então ele foi outra vez consultar, ou seja, Deus deu-lhe uma resposta e eles foram lá, insistiram e Deus já deu outra resposta, mas você vai entender aqui. Balaão levantou-se pela manhã, pôs uma sela na sua jumenta, burra, mula, como queiras chamar, e ela foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Ou seja, ele foi, mas acendeu-se a ira de Deus. Ira é porque Deus não estava alegre com aquela situação. Mas como Deus é um Deus bom e ouve sempre as orações e Ele não se nega a Ele mesmo, Ele não se nega à própria bondade, Ele não se nega à própria essência, porque Deus diz que tudo aquilo que nós pedimos em oração nos será dado. Mas existe um grande princípio, que é a vontade dEle que é feita. E às vezes você pede certas e determinadas coisas a Deus, ao Senhor, e talvez Deus não dê, porque não é para si. Mas você continua a insistir, mesmo quando já ouviu não, mesmo quando a porta já se fechou, e você continua a insistir. Você já viu os sinais. Você já viu os sinais aqui, Balaão, já tinha visto sinais que não era o povo de Deus, ele não podia ir amaldiçoar, para que aquela insistência? Se Deus já tinha dito que não. Mas ele permitiu, na mesma, que eles ficassem ali com ele, juntamente com ele, para ouvir mais uma resposta, quando a primeira resposta já tinha sido não. Então, Deus irou-se, e aqui ele diz que a ira se levantou de manhã, acendeu-se a ira, quando ele foi. E o anjo do Senhor, repara que o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-los de prosseguir. O anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-los de prosseguir. Então imagina, ele ia ali a andar de mula, a andar lá na burra, e um anjo impediu-os de prosseguir. Balaão ia montar na sua jumenta e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado, a jumenta viu, repare, só a jumenta viu, só a burra, a mula viu. E os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito entre as 2 vinhas. Ou seja, o anjo do Senhor estava ali com uma espada da qual ele não via, os outros servos também não viam, mas ele estava-se a colocar em frente à burra, mas a jumenta estava a ver. E ela não conseguia andar contra o anjo. E eu quero lhe dizer uma coisa, que há muitas coisas que acontecem na sua vida, que você às vezes diz assim: meu Deus, parece que alguma coisa me bloqueou de eu passar para aquele lado, parece que alguma coisa me livrou de algum mal. E há coisas que às vezes você não vê. Eu não sei se você acredita ou não acredita, mas Deus enviou anjos, muitos anjos, para guardar cada vida em específico. Existe um ministério que se chama o Ministério dos Anjos, para o guardarem, para o livrarem. Lá em Salmo 91 diz que o Senhor deu ordens aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Então logo aqui você vê que é uma pessoa abençoada. É uma pessoa abençoada, é uma pessoa protegida. Então existe um ministério de anjos a guardar a sua vida. E aqui neste caso, porquê é que será que este anjo grande, com uma espada, estava a impedir dele passar? Então, o anjo se pôs num caminho estreito entre as 2 vinhas, com os muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro e apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso, ele bateu nela de novo. Coitada da burra, não é? Coitada da jumenta.
o anjo do Senhor foi adiante e se colocou no lugar estreito onde não havia mais espaço para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, ficou bem nervoso, ficou bem irritado, bem irado, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Repare nisto. O Senhor abriu a boca da jumenta. Abriu a boca da jumenta e ela disse. Por isso é que eu lhe estava aqui a falar que isto iria parecer uma história da Disney. E ela disse, que foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes? Você já imaginou um cão falar consigo, um gato falar consigo, um peixe falar consigo, um animal falar consigo, um pássaro, você ir na rua e um pássaro falar consigo? Você já imaginou o seu cão, o seu gato, o seu animal de estimação? Porque aqui neste caso, esta era a melhor, era como se fosse o animal de estimação, e você vai ver, eu não falo que não está escrito, está aqui escrito que ela era a melhor, deixa-me aqui, foi que eu fiz para você bater em mim 3 vezes. Balaão respondeu à jumenta, você me fez tolo, quem me dera que eu tivesse uma espada na mão, eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou a sua jumenta, repara aqui, não sou a sua jumenta que você sempre montou até ao dia de hoje. Então ela era um animal, o animal fiel que ele sempre montou, foi o transporte dele. Então havia ali também uma fidelidade, ele não tinha várias jumentas, tinha aquela, e ela já conhecia o dono e ele conhecia também a sua jumenta, então não era um animal novo. Não sou a sua jumenta que você montou até ao dia de hoje? Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. Então repare, quando os olhos espirituais da pessoa são abertos e a pessoa consegue entender o que é que se está a passar, porque você, creia ou não creia, existe o mundo espiritual. Existe, você tem corpo, alma e espírito. Então existe o mundo espiritual, só que ele não tinha visto. E quando a pessoa tem uma visão do que é que se está ali a passar, o que é que aconteceu com ele? Ficou, meu Deus, deve ter sido uma visão sobrenatural. Eu também ficaria, eu por acaso nunca tive assim uma visão destas, conheço pessoas que já tiveram, mas deve ser incrível, a pessoa deve de ficar quebrantada, deve ficar temorosa, não sei qual será a sensação, mas deve ser de temor, porque você consegue ver que há algo superior a si, e ali no caso era um anjo que estava a travar a jumenta de andar. Ele prostrou-se com o rosto em terra, então foi uma forma de adoração também a Deus, como quem diz, bem, eu estou a ser travado pelo próprio Deus. Como posso guerrear eu com alguma coisa tão superior a mim? Como posso guerrear eu com alguma coisa tão superior a mim? E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu 3 vezes na sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Eu vim aqui para o impedir, porque o seu caminho me desagrada. Então olhe bem, porque que aquele anjo estava ali a travar? O que que aquele anjo estava ali a travar? O caminho de Balaão estava a desagradar a Deus. Ou seja, ele fez uma pergunta ao início, Deus disse que não, para ele não amaldiçoar o povo de Deus, disse que não, mas eles vieram com uma oferta maior. E ele pensou em ver se Deus tinha mais alguma coisa para dizer. Talvez Deus mudasse de ideias. Então Deus, como lhe falei, Deus é fiel com ele mesmo. E Deus sempre arranja formas de levar a pessoa para o centro da sua vontade, onde você está protegido, onde você está guardado, onde você vai prosperar, onde você vai cumprir o seu propósito de vida. E Deus sempre vai conduzir para lá. Então muitas vezes você tem coisas
parece que estão a atrapalhar. Você quer andar numa direção e parece que aquilo ali está sempre bloqueado. Parece que está ali qualquer coisa que bloqueia. Mas você às vezes até já está farto de ir contra aquilo, já não quer saber. Depois diz, parece que a vida não anda, parece que as coisas não mudam. Talvez seja você que tenha que parar um pouco e pedir a Deus para lhe mostrar se você está a andar na direção, se o seu caminho está a agradar a Deus. Essas coisas acontecem. Às vezes nós pensamos que estamos a fazer tudo certinho, que está tudo certo, que já sabemos tudo, mas não. Há muita coisa que nós temos que aprender com Deus, há muitas coisas que nós temos ainda, muitas áreas em que nós temos que crescer para que possamos florescer e sermos como árvores frutíferas que damos um bom fruto, fruto de amor, de paz, bondade, benignidade, mansidão, amar pessoas, fazer discípulos. Você pode fazer discípulos. Quantas pessoas você conhece, talvez, que estejam com a vida assim paralisada? Você vê precisamente que a pessoa está a andar no caminho errado, mas você pode levar essa pessoa com a sua sabedoria, com a sabedoria de Deus, a sabedoria que Deus está a derramar aqui neste momento, e que você pode orar e pedir a Deus. Vou-lhe dizer uma coisa, já disse várias vezes, há algo que Deus não nega a ninguém, é sabedoria. Há algo que Deus não nega a ninguém, é sabedoria. Deus disse que quem lhe pedir sabedoria, que Ele dá deliberadamente. Então você não precisa de comprar, você não precisa de fazer campanha, você não precisa de jejuar para ter sabedoria. Deus lhe dá sabedoria. E quando você pede sabedoria de Deus, Deus lhe começa a revelar estas coisas, estes pormenorzinhos, pormenorzões, são coisas às vezes que atrapalham a direção da sua vida. Eu quando iniciei este direto, esta live, eu disse que íamos falar acerca de direção. Então, aqui a direção do balão não estava a agradar a Deus. Desagradou a Ele. Então, a jumenta viu e afastou-se de mim 3 vezes. Ok. Espera aí. Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Então, olha aqui o exemplo. A jumenta, que é a burrinha, coitadinha, a burrinha, a molinha, os burros costumam ser burros, não é? Então, olha aqui o que é que Deus disse a Balaão. Ela viu e se desviou. E ele, que devia de estar com o coração dele no Senhor, entender a direção de Deus para a vida dele, não viu. Não viu, e ele disse assim, ela me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Repara aqui, a jumenta ele teria poupado, mas a ele teria matado. Se não fosse ela, porque ela viu e ela temeu e ela parou. E olha aqui que mensagem tão forte que Deus está a falar também para o seu coração. Muitas vezes você sabe que é para parar, muitas vezes você sabe que não está a fazer o que é certo. Isto aqui hoje não é mensagem da cajadada, mas há coisas às vezes que nós temos que falar assim para as pessoas entenderem que às vezes estão a insistir em caminhos que não são o certo, que não é o caminho mais adequado para a sua vida. Você não está a andar em prosperidade, você não está a andar talvez na luz. Então aqui foi a forma que Deus teve de falar aqui falar a Balaão. Então ele disse que se ela não se afastasse, certamente já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Então ele disse que pouparia a jumenta e o matava a ele, porque ele é que desobedeceu a Deus. Ela obedeceu. Ele ouviu a primeira vez, mas ainda pensou que havia outra resposta. Então ele cria em Deus, mas ele também queria o dinheiro e a oferta que o outro lhe queria dar. Entende? Está a entender? Então o Senhor, Deus, Ele olha sempre as motivações do seu coração. Ele ama a sua vida. Ele ama a sua vida, Ele ama que você se arranje, ande perfumadinho, ande bonitinha. Ele ama a sua vida. Mas Ele ama mais o seu coração.
as intenções do seu coração. Porquê é que eu vou fazer isto? Porquê é que eu vou para aquela direção? O que é que eu vou fazer? Porquê é que eu vou fazer? Qual é a intenção do meu coração? Qual vai ser o benefício que vai trazer para mim, para a minha vida, para as outras pessoas? Aqui no caso não era bênção nenhuma que ele ia, não lhe estavam a pedir para ele ir abençoar alguém. Estavam-lhe a pedir para ele ir amaldiçoar o povo de Deus. Então era uma coisa completamente errada, entende? Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Então ele reconheceu: pequei. Não percebi que estavas parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora, se o estou a fazer o que te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. E Deus, como é um Deus maravilhoso e faz sempre coisas sobrenaturais, tem aqui uma sequência de coisas, não é? Que foram... Depois, entretanto, lá o Balaque, ele pediu... Eu vou ler aqui só por alto uma parte do que é que se passou e o que é que aconteceu. O Balaque, não faça confusão, que é o rei lá de Moab, não é? Disse: venha comigo a outro lugar onde você poderá vê-los, você só terá uma parte, e dali amaldiçoou este povo. Então ele foi, Deus disse para ele ir e ele foi, só uma parte, mas não todos eles, e dali amaldiçoou este povo para mim. Então ele o levou para o campo e fez ali depois também o holocausto, e o Senhor, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem na sua boca. Então foi Deus que pôs uma mensagem na boca do profeta. Então eu vou-lhe dizer aqui qual é que foi a mensagem que Deus colocou na boca do profeta. Então a vontade de Deus prevalece sempre. E quando eu lhe disse: aquele que é abençoado, ninguém tem o poder de o amaldiçoar, esta mensagem fica impregnada no seu coração. Se você é abençoado, você que está aqui é abençoado, e ninguém tem o poder de o amaldiçoar. Então, olha aqui. Deus colocou a palavra na boca dele, porque ele lhe obedeceu, não é? Deus disse: vai e faz. E ele foi. Volte a Balaque e dê-lhe esta mensagem. Ele voltou e encontrou ao lado do seu holocausto e com ele os líderes de Moab. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo: levante-se, Balaque, ouça-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que é que nós tínhamos falado no início? Deus não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que é que Deus queria falar com esta palavra? É que Deus só tem uma palavra. Deus não é mentiroso, Deus é fiel com a sua palavra e Ele não se arrepende. Imagine, você vai pedir, eu vou aqui dizer uma coisa bem absurda. Você vai pedir a Deus: olha, o que é que acha de eu ir ali a jogar da ponte? O que é que Deus acha disso, desse absurdo? Deus vai lhe dizer não. Deus vai lhe dizer não. Você ouve o não, você ouve esse não, e de qualquer das formas, você vai e ora outra vez a Deus. Será que não? Será que realmente... E começa ali a pôr diante de Deus suposições. Mas isto... E começa a falar com Deus, e você já está a falar consigo e já está a falar com Deus. Entretanto, você não ouve nada de Deus e você faz a sua vontade, mas Deus só dá uma palavra. Deus só dá uma palavra, Ele não lhe vai dar duas. Ele pode falar com sinais, sim, você deve pedir uma confirmação a Deus. Agora, quando Deus é claro na resposta, uma vez, quando Ele é claro numa resposta, uma vez, com muita clareza, você ouve a resposta, essa resposta que foi dada para si. Se você for fazer outra coisa depois dessa resposta, você já está a fazer a sua vontade. E aí já é um problema que é seu. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Então, Ele não é homem para que minta. O que aqui diz é que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que é filho do homem para que se arrependa? É as pessoas às vezes mudam de ideias e Ele não muda.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou. E não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de clamação do rei está no meio deles. Deus os está a trazer do Egito. Eles têm força do boi selvagem. Eles têm força de um boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Não há magias, há pessoas que pensam que a bruxaria, a feitiçaria, falam dessas coisas assim constantemente. Não há magia, não há encantamentos, não há feitiçaria que tenha algum poder sobre a sua vida. Aqui diz, se você é uma pessoa que acredita em Deus, se você recebeu Jesus no seu coração, você ama a Deus, você sabe que você até pode pensar assim neste momento, mas eu ainda não amo a Deus totalmente, eu não conheço bem a Deus. Mas a Bíblia diz que Ele o amou primeiro. Ele o amou primeiro. Ele o amou primeiro. E então eu oro para que você entenda o amor que Deus tem pela sua vida, que você seja tocado por esse amor. Que Deus lhe possa revelar o amor que tem por si. Pode não ser num estalar de dedos, pode ser gradual, pode ter o seu tempo. Mas você vai sentir este amor e você vai se lembrar desta palavra que eu lhe disse agora. Eles têm a força de um boi selvagem. Não há magia, não há encantamento que possa contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel. Vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como uma leoa. Então, por isso é que eu estava a dizer que você é forte, você é corajoso. Porque o povo de Deus se levanta como uma leoa, levanta-se como um leão e não se deita até que devora a sua presa e bebe o sangue das suas vítimas. Pronto, isto é... Balaque disse então a Balaão, não os amaldiçoou, nem os abençoou. Balaão respondeu, não lhe disse que devo fazer isso, tudo o que o Senhor disser. Pronto, então ele não conseguiu amaldiçoar o povo, não porque Deus não permitiu. E ele fez a mesma pergunta durante 3 vezes, pediu 3 vezes a Balaão. Balaque pediu umas 3 vezes a Balaão para amaldiçoar o povo. E os recados que Deus mandou foi sempre, é um povo abençoado, é um povo escolhido por mim, eu os tirei do Egito. Então Deus tem amor pelo seu povo. Deus tem prazer em proteger o seu povo. Aquelas pessoas que acreditam nele, não serão envergonhadas. As pessoas só são envergonhadas quando deixam de acreditar em Deus. Porque a promessa que Deus deu para a sua vida foi uma promessa de uma vida protegida por Ele. Só que, imagine, você sabe que tem um Pai eterno. Um Pai eterno. Você sabe que Ele está a protegê-lo. Aqui em Salmos 91, vou ler aqui um pouco do Salmo 91 para você entender o que é o ministério dos anjos que eu lhe estava a falar. Se Deus é um Deus protetor, Ele diz que se agrada se você confiar de todo o coração, não tendo dúvida alguma. Muita gente às vezes parece e perde as bênçãos e diz, porque Deus não me responde, porque Deus isto, porque Deus aquilo. Talvez você duvide. Talvez você confie mais em si mesmo do que em Deus. Se há alguma coisa que Deus quer para a sua vida é que você descanse, não é ficar à sombra da bananeira, é você descansar nele. É você, acredita numa palavra, você ouviu agora esta palavra, certo? Amém? Você ouviu esta palavra. E você agora vai fazer o quê? Imagine que tem inimigos até que o querem amaldiçoar, ou que querem o seu mal, pessoas que querem o seu mal, não o querem ver bem, aqui como este povo aqui. Você ouviu agora uma palavra de quem você é em Deus. Que aquele que é abençoado por Deus, ninguém o amaldiçoa, não há magias, não há encantamentos, não há nada. Agora, se você, imagine que vem lá um amigo, uma amiga, os enviados não sei de onde, e diz, olha, aquela pessoa ali quer-te amaldiçoar, detesta-te. E você vai, ouve aquilo, permite que aquela mensagem vá para o seu coração e vai ficar a meditar naquilo. Será que
Será que aquela pessoa tem tanto mal? A inveja tem um poder sobre a minha vida? A inveja tem algum poder sobre a minha vida? Se você vai ficar a pensar naquilo, é você próprio é que está a criar algo dentro da sua mente para fazer um efeito em si. Mas não é o que Deus disse. Deus disse que o iria guardar de todo o mal. E eu vou-lhe aqui... Você deve conhecer este salmo, não é? Que é o Salmo 91. Para que você tenha aqui um entendimento melhor de como você também se deve guardar. Porque Deus guarda, mas você também deve pedir oração, deve orar a Deus, não é? Para que você entenda aqui aquela parte dos anjos. Eu gosto de vos mostrar tudo na palavra, não é? Então, há muita gente que, bem, não interessa, que abre a Bíblia, mas não a lê, mas isso é cada um que sabe da sua vida. Aqui diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O que é que eu estava a falar acerca do descanso? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Isto não quer dizer, é como aquela história do anjo que estava ali a travar a mula. Você não consegue ver. Mas quando você ora, você confia, você agradece a Deus, ele diz aqui, você habita no abrigo do Altíssimo. Então existe um abrigo que você não vê, mas ele está a protegê-lo. Entende? Quando você, eu sei que tem aqui pessoas que já viram o Salmo 91, mas talvez não o tenham estudado com revelação. E esta é a revelação. Você habita e descansa à sombra do Todo-Poderoso. O que é descansar à sombra do Todo-Poderoso? É porque você está a orar e está a descansar o seu coração, a sua família, o seu trabalho, a sua vida financeira, as suas amizades, esses problemas, essas preocupações que você tem, a direção que você quer tomar também. Quando vêm estas tentações, assim como veio ao profeta Balaque, que ele orou a Deus, ele pediu uma direção a Deus. Deus disse não. Mas houve alguém que veio com outra proposta, ainda lhe querendo oferecer mais dinheiro, para ele ir amaldiçoar o povo de Deus, e ele, a fraqueza dele como era o dinheiro, ele, fiquem aí que eu vou ver o que é que Deus vai falar desta vez. Porque o coração dele era mais inclinado para o dinheiro. Então, aqui, esta mensagem aqui, como eu estou a falar aqui, de descansar à sombra do Todo-Poderoso, é porque você descansa o seu coração. Quando você ora, você descansa o seu coração. Você não precisa de estar preocupado. O que é descansar em Deus? É porque quando você ora, você ter certeza no seu coração que Deus está a agir em si. Aquilo que você deixou nas mãos de Deus, você não precisa estar a puxar. Você entregou. Você orou, olha Deus, eu vou entregar a saúde de uma pessoa nas suas mãos. Você vai orar com fé, a saúde de alguém, vou entregar o meu casamento, vou entregar a vida dos meus filhos. Você vai orar com fé, entrega nas mãos de Deus. Mas imagine que você ora pela saúde de alguém e a pessoa não melhorou naquele momento, num estalar de dedos. Mas você orou com muita fé. Você tem que entender e tem que descansar que Deus não deixou de estar no controle das coisas. Às vezes você pode estar a precisar de uma bênção financeira e ainda não apareceu. Mas Deus não deixou de estar no controle das coisas. E aqui é o descanso. É o que eu estou a falar. Você descansa à sombra do Todo-Poderoso. Você ora e descansa e confia. Você não precisa de aceitar ofertas que vêm. Imagine, você ora por uma coisa que está alinhada com o propósito e com o coração e com a vontade de Deus para a sua vida. Se você tem a certeza no seu coração que Deus lhe deu uma direção, persevere nessa direção. Não encontre escapes. O título desta mensagem é a direção. Não busque escapes. Não busque escapes, não busque ofertas ainda por muito valiosas que sejam, que o vão tirar da paz, da proteção de Deus. Porque olha aqui, o que é que aconteceu com Balaão? Se não fosse a mula, o anjo tinha-o matado. Nós lemos isso juntos, certo? Se não fosse a mula, coitadinha da mula, a jumenta,
ali a travar e a ajudar, o anjo tinha-o matado. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. Então, você consegue imaginar esta palavra? Deus cobri-lo com as suas penas e sobre as suas asas você encontra refúgio. O seu refúgio é em Deus. A fidelidade dele, olha, a fidelidade dele, Deus é fiel a si. Então, a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Imagine um escudo. A palavra não é para ler assim, uma história, não. Não, por isso é que eu ainda há pouco estava a dizer que aquilo parecia uma história da Disney, porque você deve de imaginar as coisas, você deve ter um coração puro de criança. Fé, primeiro amor, você ter um amor puro no seu coração e receber as coisas com pureza. Olha aqui, você se imagina, olha aqui o escudo protetor. A fidelidade do Senhor, imagine, a fidelidade de Deus na sua vida é um escudo protetor. Então, se Ele prometeu aqui algo, como acabámos de ler, Ele é fiel. E a fidelidade dele é um escudo. O que é que um escudo, o que é que os escudos dos guerreiros fazem? Estou aqui, só tenho os óculos aqui. Você segura no escudo e o escudo defende, protege, certo? Então, a fidelidade de Deus, a promessa dele, a palavra dele, é o escudo que protege a sua vida. As penas dele, você está todo cercado por ele. Está toda cercada pela proteção de Deus. E você tem que acreditar. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que desvasta ao meio-dia. 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você... Olha uma coisa, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, não posso ser eu a fazer de você o seu Altíssimo, o seu Altíssimo, nem do Senhor o seu refúgio. Isso é algo que é pessoal, é íntimo, é o seu relacionamento com Deus. Eu não posso fazer por si. Aqui diz, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, Ele vai fazer todas estas coisas e protegê-lo. Se você... Não posso ser eu. Então é você que tem que acreditar em Deus, é você que tem que orar e o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. É uma ação sua, é uma atitude do seu coração, é uma fé que é sua. Jesus disse, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que estás no céu. É uma intimidade, é um relacionamento, não é uma religião. É algo que é você e Deus, Deus e você. São vocês com Ele. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo e do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque, aquela parte dos anjos, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. O Senhor dá ordens aos seus anjos. Isto é apenas alguma das partes que fala de anjos, mas tem muita parte aqui na Bíblia que fala dos anjos. Então Ele dá ordens aos seus anjos para que o guardem, não é só num caminho, não é só ali, é em todos os seus caminhos. É quando você vai à casa de banho, é quando você está a comer, é quando você vai ao restaurante, é quando você está ali com os amigos, é quando você vai jogar futebol, é quando você vai ao cinema, é quando você vai ao shopping, quando você vai à praia. Em todos os caminhos, é quando você está a andar no seu carro, é quando você está a andar nos transportes, é quando você está no meio de uma confusão, é quando você está no meio de uma briga, é quando você está no meio de uma decisão, é quando você está no meio da sua família, é quando onde você menos imaginar, Deus, os anjos de Deus estão consigo. E não são poucos, são muitos anjos enviados pelo Senhor, mas você tem que crer com o seu coração, tem que crer com o seu coração. Saber que Deus o está a proteger e entender a direção que Ele tem para a sua vida. Porque às vezes você quer uma coisa que Deus não quer. Se você que está aqui a assistir, eu sei que vocês são um povo de Deus, porque senão vocês não estavam aqui a assistir à mensagem. Então, esta mensagem é para si. É para si. Você é protegido pelo Senhor.
E você, aí desse lado, onde você está, você pode fazer a sua oração e aceitar Jesus com as suas palavras, com a sua forma de falar, e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez até se arrepender todas as vezes que não acreditou e que não viu. Você não tem culpa. Você não tem culpa de não ter visto. Às vezes os enganos são muitos. E aqui, como lemos nesta história de Balaão, ele também estava a ser enganado. Estava a ser enganado pela cobiça do coração dele, que era o dinheiro. E muitas vezes a cobiça do nosso coração é que nos engana. E vem para nos tirar as bênçãos. Mas eu profetizo na sua vida que você vai passar a ver, porque o seu coração vai querer. Você é filho do Senhor, é filho de Deus, você é filho de Deus. Deus tem promessas maravilhosas para si. E hoje você viu qual é a disciplina, não é? Que o Senhor dá para quando Ele fala uma vez não e a pessoa continua a insistir. Então Ele aí já tem que fazer alguma coisa. Mas o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a direção certa vem do Senhor. A Bíblia diz lá em Provérbios esta passagem: o coração do homem pode fazer planos, mas a direção certa vem do Senhor. Ali Balaão, ele fez os planos dele, Deus disse que não, mas eu vou tentar mais uma vez. Mas a direção certa vem do Senhor. Então o Senhor sempre supera as suas expectativas, Ele sempre dá voltas e às vezes você não entende. Mas sempre que você orar e Deus lhe der uma resposta clara, não ou sim, Deus lhe dá uma resposta clara, não ou sim, é melhor você obedecer, porque senão você vai andar ali a perder tempo, vai andar ali a enrolar, depois vai ter que andar a perder tempo ali, como foi o que aconteceu. Balaão podia estar a fazer outras coisas, podia estar a desfrutar de outras coisas, e andou ali a perder tempo. Foi com a jumenta, depois foi para lá, teve que abençoar, não é? Ele só tinha que fazer aquilo que Deus mandava. Então mantenha-se no caminho certo, porque Deus, os planos de Deus são maiores que os seus. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem reservado para aqueles que o amam. E se você não amasse a Deus, você não estava aqui a ouvir esta palavra. Então, o melhor de Deus é para si, como filho de Deus. Você viu? Você viu? Ouviu o que acabámos de ler? Você talvez não viu, mas ouviu o que é que acabámos de ler? Que ninguém conseguia, que Deus não permite que alguém que foi abençoado fosse amaldiçoado. Então guarde, isto é uma prova de amor que Deus tem para consigo. A maior prova de amor que Deus tem para com a sua vida foi quando Ele entregou Jesus, o único filho, não é? Que nasceu de uma forma sobrenatural, para que você realmente não perecesse, mas tivesse vida eterna. Dá-lhe assim a chance de ter a vida eterna, perdoar todos os seus pecados, perdoou os seus pecados, limpou a sua ficha, como se pode dizer, limpou o seu cadastro no céu. Quando você tem esta certeza no seu coração, que Jesus é o seu advogado, você entra, quando chegar o dia, você vai com Jesus, Jesus vai justificar. Se você recebe Jesus no seu coração, Ele justifica. Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Está lá em João 13 ou João 3. Eu não vim para julgar, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Então, Jesus hoje quer salvar a sua vida. Se você ainda não se considera salvo na totalidade, Jesus veio para o salvar. E basta você confessar com a sua boca: acredita, eu acredito nisto que eu ouvi, eu acredito em Jesus, eu acredito no plano de Deus para a minha vida e quero saber mais, quero crescer mais neste entendimento. Amém? Que Deus abençoe a vossa vida. Obrigado por todos os que estiveram aqui a assistir. Que o amor inunde o vosso coração, que a paz inunde o vosso lar, que haja restauração,
que haja restituição. Eu profetizo prosperidade sobre as vossas vidas, que vocês possam ter experiências sobrenaturais, poderosas e íntimas com Deus. Ele tem muito para lhe mostrar. Amém? Deus abençoe a vossa vida, em nome de Jesus.